2 Samuel 23, 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josefe, Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pregada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Glória a Jesus. Até aqui. Nós temos aprendido, espero, que Deus ele trabalha com princípios. Às vezes, como a gente já teve uma experiência aqui nesses 9 dias que nós estamos aqui, às vezes ele quebra um pouquinho o protocolo para que o propósito seja cumprido. Então, às vezes Deus ele quebra um princípio para que o propósito seja cumprido, né? Biblicamente falando, tem o caso de Oséias, vai casar com a prostituta. Quebrou um princípio para que um propósito fosse estabelecido. Eu não sou doido de quebrar um princípio. Só Ele que deu o princípio é que pode quebrar. Nós não. A não ser por expressa autorização dele. Então ele trabalha com princípios. E desde ontem eu estou querendo falar algo aqui, não consegui. Papai não deixou, vamos falar hoje. 3 valentes de Davi. Uma vez eu já ensinei aqui sobre 4 posições que cada um de nós aqui, ou a gente está na posição 1, está na posição 2, na 3 ou na 4. Não tem como você estar na 5ª e na 6ª. Ou você está em uma, ou você está em outra. Lá na história de Gideão, quando Deus levanta Gideão para vencer os medianitas, Deus mostra para a gente 4 tipos de pessoas. Eu já ensinei isso aqui. Primeiro, nós temos a multidão, e isso você vê nos evangelhos com Jesus. Tinha uma multidão. Quem é a multidão? Todo o exército de Israel. Cada um ali da sua tribo. Multidão. Gideão convoca o povo para a batalha. Ele chama a multidão. Da multidão, só vão aqueles que são guerreiros. Não é qualquer um no meio da multidão que vai querer entrar numa guerra. Então, da multidão, só atende ao chamado de Gideão, guerreiros. Então eu tenho a multidão e eu tenho guerreiros. E no meio, presta atenção nisso, hein? No meio dos guerreiros, nós temos 2 tipos de guerreiros. Tem um que são aqueles chamados de covardes, e tem os outros que são chamados de valentes. Deus falou para Gideão: dá um grito aí, manda os covardes embora. A maioria dos guerreiros, não era da multidão, a maioria dos guerreiros, foi embora. Quem ficou? Os valentes. Foram com os valentes que Gideão conseguiu a vitória, libertando o povo de Deus. Então eu posso fazer parte da multidão,
Quem é a multidão? Ó, tem uma convocação para a guerra. Ah, não vou não. Tô dodói, tô cansado, então não sei o que. Você faz parte da multidão. Você só vai atrás de Jesus porque ele te dá pão. Você só vai atrás de Jesus porque ele cura. Você vai por interesse. A multidão, ela se move por interesse. Até onde o meu interesse está sendo satisfeito, eu estou ali, ó, atrás de Jesus. Oh, glória! Jesus estava indo com a multidão, outra multidão vindo, um velório, ele para o velório, toca no caixão, o jovem levanta, ressuscita, as duas multidão faz festa. A multidão gosta de festa, multidão gosta de ver milagre, multidão gosta de receber, mas quando ela é convocada para a guerra, ó, vai embora. Uma das principais convocações que existe nas igrejas hoje, que a gente consegue saber quem faz parte da multidão e quem é guerreiro, é quando a gente faz alguma coisa na igreja voltada para a oração. Ó, hoje é um culto de oração, a multidão some, só vem guerreiro. Ó, nós vamos abrir a igreja todo dia para oração. Nós já estamos aqui, ó, 12 dias seguidos, ó, glória a Jesus, todo mundo aqui. A partir do dia 13, quarta-feira, a igreja abre para oração. Aí nós vamos ver quem é a multidão e quem é guerreiro. Credo, pastor, você está espantando o povo? Estou nem preocupado, porque não sou eu que vou perder a bênção. Eu estou aqui para ensinar. Então, quando se tem uma convocação para orar, Jesus ele começa a separar. Ó, essa é a multidão. Jesus ele vai começar a separar. Essa é a multidão, esses são guerreiros. Glória a Deus. Essa é a multidão, esses são guerreiros. Só que no meio dos guerreiros, lembra que eu falei que tem mais duas classificações? Você pode até ser guerreiro, você pode até vir para os cultos de oração, você pode até vir os 12 dias para o ato profético, mas mesmo assim, tem guerreiro que é covarde. Gideão convoca, ele aparece, estou aqui, estou pronto. Aí a hora que ele dá o grito, covardes, vamos embora, ele baixa a cabeça e vai embora, porque é covarde. É guerreiro, é diferente da multidão, porque teve um entendimento um pouquinho maior. Só que a hora que o negócio aperta, é covarde. E o guerreiro covarde, ele é pior do que a multidão. Porque Deus ele dá uma direção para os sacerdotes. Quando o povo vai para a batalha, você sabia que é o sacerdote que toca, que dá o alerta, para o povo se reunir, para o povo partir, para o povo avançar para a guerra e para a batalha? Ninguém vai para a guerra sem o sacerdote dar o sinal. E tem gente que está na igreja, quer ficar brigando sozinho, vai quebrar a cara. Está lá na luta, na dificuldade, não quer falar com o pastor, não quer avisar ninguém. Tem um caso aqui, ó, pediram para eu orar numa casa, eu fui lá, todo mundo crente, fui lá orar. Problema espiritual terrível por causa de perdão. Orei, fui embora, passou uns 2 meses, a pessoa que eu orei quase perdeu o pé. Ela não tinha nada no pé. E eu saí de lá, eu falei assim, ó, a mulher foi cheia do Espírito Santo, começou a falar em línguas. Eu falei, ó, libere perdão de coração. Sua vida está toda travada. Daqui a pouco vai tocar na carne. Com 2 meses, ela foi para o hospital, ela quase perdeu o pé. Ela está de licença ainda, acho que tem uns 60 dias já. Já saiu do hospital, graças a Deus. Aquilo que deu no pé, eu não sei se era bactéria, o que é. Já foi controlada, está em casa tomando remédio. Mas um avisou pedindo para orar. Aí a filha ia casar, agora em janeiro. Logo em seguida que deu problema no pé, é genro que fala? Vai casar com a filha, é genro, né? O genro saiu do culto, foram para a lanchonete, né? Crente sai da igreja, vai comer, né? Básico. Foi para a lanchonete, ficou cego. Assim, ó, do nada.
Do nada, 100% cego. Aí o rapaz que me levou lá para orar, está ali acompanhando a família, falou: pastor, liga para eles. O rapaz do nada ficou cego. Falei: oh, glória, esse é fácil de resolver. Foi do nada assim, tum, é fácil. Oh Jesus, glória a Deus. Vamos lá, pode marcar que eu vou lá orar com eles. O rapaz esconde até do pastor que está cego. Não quer que ninguém fique sabendo. Está com vergonha. Não quer que a igreja ore. Quando ele me falou, como é que é? Eu falei: e tá aí a sogra, né? A mãe da menina que quer casar. Não, também, né? Ela está orando em casa. Eu falei: mas não quer ajuda de oração? Aqui a gente tem um relógio de oração. Pessoal orando praticamente 24 horas por dia, todo dia. Nós bota o nome do menino lá, ele vai ser curado. Isso aí é espiritual. Não quer não, é crente. 20 anos de igreja. Que acha? Não entendeu ainda que é com o toque do sacerdote que você sai para a guerra, Números 10. Tá lá, tá rodeando aqui. Deus ontem mandou eu dar 7 voltas em volta das irmãs aqui, ó. 7 voltas. Depois eu dei um grito: Satanás, você perdeu. A muralha de Jericó caiu. Tudo que estava travando os ventres foi lançado por terra, foi destruído. 7 voltas. Sabe quem que ia na frente? Sacerdote. Sabe quem tocava a buzina para dar o sinal? Sacerdote. Você quer fazer guerra sozinho ainda? Boa sorte. Já ensinei. Minha mão, o sangue saiu da minha mão agora. Entenda. Nós temos que seguir padrões, princípios que estão na Bíblia. Aí, você atende a convocação. Você vem para a igreja, é um guerreiro. Oh, glória. Aí o pastor convoca: ó, você tem que orar todo dia. Tem que orar pelo menos 1 hora por dia. Aí você vai lá, atende a convocação e começa a orar 1 hora por dia. Ó, você tem que fazer sacrifícios. Aí você começa a fazer sacrifícios. Ou você é guerreiro. Porque guerreiro é aquele que atende a convocação. É guerreiro. Gideão chamou todo o povo. Chamou a multidão. Só foram os guerreiros. Eu estou explicando porque nós estamos falando do valente Davi aqui. Só uma introduçãozinha. Quem atende convocação é guerreiro. Só que no meio dos guerreiros tem os covardes. E Deus ensina isso lá em Êxodo, Número, confirme Deuteronômio. Ele fala assim, ó: quando a tropa estiver reunida, o sacerdote vai passar em revista a tropa. E Deus fala assim: o sacerdote vai dizer: ó, aqueles que acabaram de se casar, para casa. Ah, aqueles que compraram um campo e ainda não experimentaram, para casa. Aqueles que são covardes, para casa. Para que não contamine os outros guerreiros que vão para a guerra. Porque até um valente, quando anda com covarde, vai ficar com medo. Então Deus falou para o sacerdote. O sacerdote não era o general do exército. Era o sacerdote que passava em revista. Era o sacerdote que falava: ô covarde, vai embora. É o sacerdote que vai tocar o chofar, que vai tocar a buzina, para falar: avançar, vamos para a guerra. E tem gente que quer fazer guerra sozinho. Pastor, eu estou aqui 15 anos orando pela minha filha, pelo meu marido, e não sei o que. Mas depois de 15 anos que vem falar, porque teve esse problema. Nhé. Ah, mas eu falo com a irmã, eu falo com a outra irmã. Quem vai passar em revista é a sua autoridade espiritual. Quem vai tocar a buzina é a sua autoridade espiritual. Você não consegue entender isso, porque o diabo, ele veio para acabar com esse conceito de autoridade, porque ele não se sujeitou à autoridade espiritual. Então o que ele vai fazer? Ó, vou pegar 1/3 dos anjos, vocês também não vão se sujeitar à autoridade espiritual. Todos rebeldes expulsos. Aí ele vem aqui para a terra e vai falar assim: ó, vocês não vão se sujeitar à autoridade espiritual. Para quê? Para que precisa de sacerdote? Por que eu preciso falar a minha vida? Para que ele precisa tocar a buzina?
Para quê? Entenda, princípios não se quebram. Nós não podemos quebrar princípios bíblicos. Quando nós quebramos um princípio, é desgraça para a nossa vida. A quebra de princípios chama-se transgressão na lei, é pecado. Todo pecado traz maldições, Deuteronômio 28. Entenda, eu preciso ter essa visão. Então, no meio dos guerreiros, nós temos os covardes, que estão junto com os valentes. E quando a gente fala assim, ó, tu vai receber agora a sua cura, você vai cear, você vai ser curado. Aí o covarde está assim, ó, eu tomei ceia ontem, não aconteceu nada, eu continuo com a mesma dor, ainda estou assim, aí não sei. Mas está ali no meio, atendeu a convocação, é um guerreiro, mas é covarde. Aí vai começar a contaminar o outro. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E a covardia, ela vem pelo ouvir. Golias, 40 dias, afrontando o exército do Deus vivo. Foi 40 dias ouvindo a voz de gigante, viraram covardes. Todos os guerreiros ali, ó, na batalha, já tinham vencido várias batalhas. Começaram a ouvir. A fé não vem pelo ouvir? Por isso que o diabo fica falando na sua cabeça o tempo inteiro. E às vezes ele usa o crente do seu lado para falar na sua cabeça. Ele usa que parece que é guerreiro, que atendeu a convocação, que está aí do seu lado. Mas só que ele é covarde. Ele vai usar ele para te tornar covarde. Tem algumas pessoas que às vezes me perguntam algumas coisas. Ó, pastor, tem uma pessoa que eu conheço, mas ela fala isso, ela fala aquilo, fala que não é para fazer. Mais de uma pessoa, em pouco tempo, veio para mim e falou assim, ó, pastor, tem uma pessoa que eu conheço, a gente está orando por uma causa, a pessoa fala assim, ó, não ora por isso não, por essa pessoa, isso aí, entrega na mão de Deus, não quer que ora não. É Golias falando, ó, porque oração é guerra, oração é batalha. Aí o diabo fala assim, ó, precisa não, deixa que Deus resolve, não ora por essa pessoa, não esquece ela. O covarde quer que você se torne covarde. Jeremias falou assim, Senhor, me perdoa, eu pequei, porque eu parei de orar pelo povo. Está escrito na Bíblia. Quando você não ora, você peca. E Paulo fala, você deve orar por todas as pessoas. Então o diabo ele vai vir para quebrar princípios. O diabo ele vai vir para disseminar o medo, para nos tornar covardes. E às vezes ele age no nosso meio. Eu já cansei de falar, vou falar de novo. Meu Deus, eu estava num culto, a igreja lotada, tinha umas 700, 800 pessoas. O rapaz que ficava lá na portaria começou a passar mal. Correram, pegaram ele, levaram para uma salinha que tinha lá, botaram ele no sofá, começaram a soprar, abanar ele, que ele estava passando muito mal. Aí me falaram, eu gostava muito dele, né? Eu entrei na sala para ver o que estava acontecendo, estava cheio de pastor, presbítero. Aí chegou um lá que é ministro, né? Consagrado, que trabalha em hospital. Não, sai de cima dele, né? Deixa ele respirar. Eu falei, agora o cara vai orar. Ô, glória, que os outros covardes que estavam no meio oraram. Aí ele pegou, foi, botou a mão, não sei o que, tal. Se tivesse uma panela de pressão, ele ia medir na hora ali. Aí ele pegou assim, virou, levantou, abriu a carteira, chamou um diácono, corre ali na farmácia, compra esse remédio para ele. O cara está dentro da igreja, dentro do lugar de cura, vai na farmácia comprar remédio. Sabe o que foi interessante? Que depois que o cara tomou o remédio, eles foram orar. E o bicho piorou. Aí você está dentro da igreja, tu passa mal, você vai embora. Aí você está dentro da sua casa, você passa mal, em vez de vir para o lugar de cura, você vai continuar passando mal dentro de casa. Covardes.
Jesus não te deu autoridade? Jesus não colocou sacerdotes? Não deu buzina? Ou é impossível que quando a igreja fica de pé, levanta a mão e concorda, não vai acontecer nada? Você tem que ter muita fé para acreditar no diabo. Você tem que ter muita fé para acreditar no diabo, para falar, ó, se eu for na igreja eu não vou ser curado. Fica em casa. Se eu estiver passando mal, corro para a farmácia, corro para o médico. Igreja não. Você tem que ter muita fé para crer no diabo. Mas pastor, eu estou na vigília. Eu vou para as orações. Tu é guerreiro. Covarde. Credo, pastor. Ué, você nunca ouviu a verdade na vida? Ouve a primeira vez. Estou lá na igreja, tantos anos na igreja, mas é covarde. O diabo grita, ai, estou eu. Ai, não vou no culto. Aí o diabo dá um grito, ai, estou passando mal, vou embora. Covarde. Está ouvindo a voz do diabo. A hora que ele gritar, o Júnior deu testemunho aqui ontem. Estava lá, ó, sintoma de Covid, passando mal. 2, 3 dias antes do aniversário da igreja. Não foi nem trabalhar. Ele falou, eu vou para o aniversário da igreja. Nem contou, porque se ele fala que está com sintoma, você vai ficar em casa. O diabo gritou, você não vai. Tocou, ficou ruim, o corpo ruim, o físico ruim. Sabe o que ele fez? Não vou ouvir sua voz não, diabo. Ele começou a dar risada. E dar risada, quando eu falo risada, é risada. Dá risada, gargalhada, alto. E ficou rindo da cara do diabo. A sua voz aqui não. Sabe por quê? Porque alguns dias antes a profeta falou para ele. Deus está derramando uma unção de alegria, de riso sobre a sua vida. Deus falando. Aí o diabo vem, toca, bota todos os sintomas do Covid nele. É a voz do diabo. Falou, eu não vou ouvir sua voz, Golias. Eu vou ouvir a voz de Deus, que falou que estava me dando uma unção de riso. Presta atenção, toda unção despedaça jugo. Ele começou, nós fomos para a vigília, a esposa dele foi para a vigília lá em Guarapari. Ele ficou em casa dando risada na cara do diabo. No outro dia ele estava aqui na igreja e não tinha mais nada. Ai, tocou dor. Ai, não. Você está dando ouvidos. Você está glorificando o nome do diabo. Mas está doendo, pastor? Vem se arrastando. Ontem quem ficou até o final do culto, viu a unção. E às vezes a unção, ela está no ambiente. E estava todo mundo preocupado, como que você vai subir, cadê Eliane? A outra até falou para mim assim, ó, você não quis carregar ela no colo quando você casou, vai ter que carregar agora. Mas lá era mais magrinha, né? Era diferente. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, é só sair daqui. Saímos, foi diminuindo, chegou em casa, diminuiu, acabou. Porque o ambiente, ele carrega uma unção. Se ficasse aqui, ia ficar aqui a noite toda. Só que não, eu vou lá para o meu ambiente. Foi o que eu falei ontem. Quem já viu o que aconteceu aqui? Acontecer dentro da sua casa. Às vezes você nunca viu isso acontecer nem dentro de igreja. Quanto mais dentro da sua casa. E é lá que você quer ficar? Entenda. Por que eu estou falando isso? Para você deixar de ser covarde. Porque se eu não falar que você é covarde, você não vai entender que você é covarde. Se o médico não chegar para você e falar, você está com câncer, você não vai entender que você está com câncer. Você vai achar que é virose, você vai achar que é Covid, você vai achar que é bico de papagaio, você vai achar que é aquilo, vai achar que é aquilo. Tem hora que a coisa tem que ser claro. Porque um covarde no campo de batalha, antes dele morrer, ele vai fazer os valentes morrerem. Por isso que o diabo deixa guerreiro covarde ir para a guerra. Porque o guerreiro covarde é instrumento do diabo. E muitas vezes a gente está orando aqui, está concordando, aí o guerreiro covarde está aqui discordando.
E a discordância, ela tem um poder enorme no mundo espiritual. Você não tem noção. A discordância é terrível. Eu estou com 100 pessoas orando, concordando. Uma discorda, o céu começa a fechar. É terrível. É por isso que hoje você não chega, eu já falei, né? Você não chega na igreja mais. Antes você chegava na igreja, antigamente, porque a irmã Regina falou, né? Tem gente que é museu, vive do passado. Só quer lembrar do passado. Mas você chegava na igreja, você já sentia a unção. Pai do Senhor já começava a chorar. Porque havia um ambiente de concordância. E ambiente ele tem que ser preparado. Já viu festa de casamento? Eu fico até imaginando, né? Como que eu vou casar alguém aqui, que a noiva vai ter que entrar, a entrada é ali, ela vai ter que ir lá, vai ter que dar a volta aqui, vai ter o tapete vermelho, vai ter que ficar para lá, para cá, porque tem as madeiras aqui no meio. Vai ter que arrumar um jeito. Vai ter que botar flor. Para o ambiente, tem que ter preparo. Então, para se ver milagre, como se via antigamente, para sentir unção, para cair no chão e ficar babando, tem que ter preparo. O ambiente tem que estar preparado. E tem pessoas que são covardes. Vou pegar leve agora, hein? Tem pessoas que são tímidas. Está vendo o mover, está ali. Pastor, ora comigo também. Não, é covarde, é tímido, está lá escondidinho. Será que vai me chamar? Será que vai me chamar? Será que vai me chamar? A gente estava aqui, ó, numa vigília. Estava eu, pastor Beato, irmã Elaci, Branco, Brita. É Brito e Branco, é isso aí. Eu sempre troco. Estava aqui, aí nós começamos a orar. E pastor, a irmã Elaci, ó, ora vocês dois. Aí nós começamos a orar. E começou a vir unção. Começou a vir unção. E unção, e unção, e unção. Negócio forte. Forte. Aí do nada, eu acabo de orar com minha irmã. A irmã Elaci chega do meu lado. Pastor, ora comigo também. Eu também quero. Eu tomei um susto. Mas eu tomei um susto. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Nunca. E eu tô assim, né? Não, essa unção toda porque a irmã Elaci está aqui. Ô, glória. É porque a irmã Elaci está aqui. E ela chega do meu lado, pastor, ora comigo, eu também quero. 80 anos. Já morreu, ressuscitou. Já viu, já orou, pessoas ressuscitaram. Câncer ser vomitado. Não dá nem para contar o que essa mulher já viveu. Mas ela não foi covarde, não foi tímida. Pastor, ora comigo, eu também quero. Eu falei, tá bom, mas primeiro ora comigo. Ela olhou para mim assim, ela já sabia que se ela orasse comigo eu não ia conseguir orar com ela. Mas é filho pedindo para a mãe, aí ela foi orar, pronto, já era. Fiquei mais bêbado que os bêbados lá fora. Não consegui nem ficar em pé. Você tem que deixar de ser... A Bíblia fala assim, ó, tá bom, pastor, covarde é muito forte para mim. Tá bom, se você é tímido, a Bíblia fala que os tímidos não vão para o inferno. Presta atenção nisso. Está lá em Apocalipse 21. Os tímidos não vão para o inferno. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Direto. Vão queimar por toda a eternidade. Mas só porque eu sou tímido, pastor, eu nem pequei. Mas está escrito na Bíblia. Rasga lá a página do Apocalipse 21. Está lá. Os tímidos vão queimar. Então está na hora de começar a deixar de ser tímido. Nesses 12 dias... né, Deus tem dado algumas direções. A gente começou, antes de fazer esses 12 dias, uns 2 meses antes, a gente começou com um grupo de pessoas entrando aqui na sala para orar. Algumas pessoas que Deus deu uma direção. E nós começamos a orar. Ele vinha domingo de manhã, orava, domingo de manhã, orava, domingo de manhã, orava, domingo de manhã, orava. Porque estava na hora de começar a romper. Aí Deus... foi uma preparação de oração para vir a consagração, para começar esse período. Que a gente vai começar a treinar guerreiros. Eu não treino multidão. Ainda não, Deus não mandou. Eu treino guerreiros. Tem coisas que
que até se eu for pregar em algum lugar, eu não falo. Porque tem segredos que o pai só fala para o filho. Tem segredo que a avó só vai passar para a filha, aquela ingrediente secreto da receita do bolo, só vai passar para a filha quando ela pegar confiança na filha, e olha quando já estiver perto de bater as botas. É um ingrediente secreto. Ó, filha, faz assim, ó, você faz o bolo assim, ovinho, farinha, não sei o que e tal. Aí quando ela vê que está fazendo, que a coisa está andando, que está quase ficando bonito, que pegou a confiança, aí agora, esse aqui é o ingrediente secreto, ó, bota ele, não conte para ninguém. Você sabia que tem coisas que o diabo não sabe? O apóstolo Paulo fala que o diabo, ele aprende com a igreja. O diabo não sabe, ele aprende com a igreja, porque tem coisas que são reveladas para os filhos, e para esta última hora. Pastor, você treina covarde? Guerreiro covarde sim, multidão não. Porque o guerreiro covarde, ele já é o guerreiro, ele só precisa ser treinado para ser valente. É pecado ser covarde? É! Mas você tem um advogado, Jesus Cristo. E a Bíblia é bem clara assim, ó. Como que o perdão de Deus funciona com a gente? Ele fala assim, ó, até o texto de Isaías, assim, ó. Se você confessar o seu pecado, o deixar, ele é fiel e justo. Ele apaga as suas transgressões como a neve. Mas eu preciso confessar e deixar. Pastor, eu sou covarde. Eu atendo as convocações, eu estou nos cultos, eu estou na oração, eu estou na limpeza, eu estou na igreja, pastor, mas eu sou covarde ainda, eu tenho medo. Deus te perdoa quando você confessa, desde que você deixe o seu pecado. Mas pastor, ainda eu estou brigando com medo. Guerreiro é para luta. Guerreiro é levantado para brigar. Guerreiro é levantado para fazer guerra. E a principal guerra nossa é no interior. Depois que eu começo a fazer guerra interior, que eu vou querer brigar no exterior. Você não vê um soldado, um recruta que acabou de chegar, tu botar um fusível na mão dele, vai para o campo de batalha. Não, no mínimo que tem que ensinar o cara a usar a arma. Quando tem tempo, ó, se instalar uma guerra hoje aqui na nação, não é só o pessoalzinho que está lá de bota preta e roupa verde que vai, não. Vai chamar a galera aqui da reserva. Os velhos aqui vão também. Os velhos vão. Mas eu fui dispensado. Nunca peguei numa arma na minha vida. O cara não vai jogar a arma, botar num caminhão, vai lá. Não, eu vou ter um treinamento, nem que seja pouco, para aprender a usar a arma. Eu vou ter orientações básicas de como fazer. Quem já está lá agora, que está servindo, já está tendo treinamento mais profundo. E é a mesma coisa. Enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, nós temos que entender, nós estamos no exército, fazemos parte, e nós precisamos de treinamento. Eu gosto de falar, são 3 níveis de maturidade: filhinhos, jovens e pais. Você vai dar uma arma, um fuzil na mão de uma criança? Não, ela precisa crescer, ela precisa alcançar a maioridade, ela precisa se alistar, ela precisa vencer o diabo. Jovens, sois fortes porque venceste o maligno. Venceu, agora eu boto uma arma na tua mão. Então tudo tem processo, mas eu preciso reconhecer que eu sou um covarde. Eu preciso reconhecer que eu tenho medo, porque senão eu vou continuar sendo um guerreiro covarde. E as pessoas que estiverem comigo, eu vou acabar influenciando elas sem saber. Porque eu vou falar, ó, pastor falou não sei o quê. Aí o covarde, o guerreiro covarde, vai chegar para o guerreiro e falar, e aí, vamos? Até vou, né? Mas você sabe que tem que ser assim. Que tem isso, que tem aquilo. Aí o outro, o valente, né? Não é que você tem razão? Verdade. Aí os dois já chegam em concordância na discordância. Quebra tudo. Você nunca vai ver um paralítico levantar, porque tem uma alma discordando.
O povo, quando entendeu isso, lá em Gênesis 11, o povo, quando entendeu, fez Deus sair do trono. E eles se reuniram num só povo, numa só língua, num só propósito, para construir uma torre que chegasse até o céu. Povo unido, perseverando, falando a mesma língua, trabalhamos no mesmo propósito, fez Deus sair do trono. Imagina nós, se nós se unirmos no mesmo propósito, falando a mesma língua. Pastor falou que cura, cura. Aí a hora que chega o incrédulo, cura. Vamos para a igreja hoje, lá vai ter ceia. Mesmo que você não toma a ceia, você vai ser curado, porque durante a ceia Jesus senta à mesa e ele cura. Vai ser covarde para receber o milagre para você. Imagina para falar para os outros, vem receber. A fé, ela primeiro é ativada dentro de nós. Quando a fé é ativada dentro de nós, a gente é um agente que vai contribuir para a preparação do ambiente. É o ambiente. O ambiente de cura, não precisa o pastor, o pregador, o profeta botar a mão numa pessoa. No ambiente de cura, os anjos já estão tocando. No ambiente de cura, Jesus deixa o trono e vem passear aqui no nosso meio e ele começa a curar. Ele passa a mão na cabeça. Ele vai curar. E a Bíblia fala que todos que chegaram até Jesus com enfermidade eram curados. Você não crê que Jesus está aqui? Eu creio, pastor, mas quando a dor bate eu não vou. Jesus está lá, mas eu não vou. Quando o medo aperta, Jesus está lá, mas eu não vou. Se eu não vou, como que eu vou levar alguém? Ué, você não crê que Jesus está aqui? Quando tiver 2 ou 3 reunidos, esse é o lugar que ele fez para escolher, para habitar o seu nome? Por que você não crê? A fé, ela precisa de atitudes para se materializar. E as nossas atitudes podem glorificar o diabo ou a Jesus Cristo. Então eu preciso entender que existe uma multidão, que nós não fazemos parte, porque se você está aqui, tu é guerreiro. Mas tem 2 tipos de guerreiro. Tem o guerreiro covarde e tem o guerreiro valente. E nós estamos aqui porque nós precisamos de treinamento. Porque todo mundo tem um medinho em alguma área. Todo mundo tem algum pedacinho de covardia para resolver ainda. Eu estava falando com a irmã Elaci. Aí a gente está falando da irmã Penha. Eu falei para a irmã Elaci, a irmã Penha fez a cirurgia, está lá na igreja, nós estamos fazendo vigília. Os filhos dela não querem deixar ela ir, ela não está nem aí, ela vem. A irmã Elaci falou assim para mim: pastor, como que você vai proibir ela de vir na igreja? Eu falei: eu não sou doido. Ela falou: eu sei. Como que você vai querer falar para a pessoa que tem fé, para ela não vir no lugar de cura, onde Jesus está, porque ela vai ficar doente aqui dentro? Eu falei: eu não sou doido. Ele falou: por isso mesmo. Quem vai segurar a irmã Penha? Ninguém. Porque quem tem fé entende que Jesus está aqui. Quem tem fé entende que aqui é um lugar de cura. Quem tem fé não vai deixar o diabo falar. Vai não. Lá você vai ficar doente. Como que é? Você está tentando o Senhor teu Deus. Você está no meio da aglomeração. Pode ter aglomeração, mas se Jesus está no meio, eu estou curado. É fé. O que eu não posso é eu posso até ser covarde, eu não posso permanecer covarde. E muitas pessoas permanecem covardes a vida toda, porque nunca chegou, bateu no ombrinho e falou: tu é covarde. A irmã, 20 e tantos anos ou mais, com dor no corpo, o médico não pode nem fazer cirurgia, que ela não consegue fazer fisioterapia, e não sei que tem dor terrível, toma insulina, toma aquilo, e não resolve nada, resolve. Eu virei para ela e falei: você gosta desse demônio que te acompanha? Nós fomos ali para a salinha. Você gosta desse demônio que te acompanha, você já acostumou com ele, você não quer que ele vá embora.
Você fica se fazendo de coitada para todo mundo, pedindo oração. Você é covarde. A hora que você tomar uma posição na sua vida, você não vai precisar fazer cirurgia não. Jesus vai te curar 100%. Ela nunca mais voltou aqui na igreja. Olha a minha cara de preocupado. Alguém vai ter que falar para você, você é covarde. Você é covarde. Para ver se você toma vergonha na cara e começa a lutar contra a covardia. Porque eu só vou lutar contra o pecado que eu tenho quando eu sei que eu tenho. Quando eu sei que ele é pecado. Jesus chegou para uma galera que sabia que matar era pecado. Você foi lá, quebrou o pescocinho, jogou uma pedra, bateu na cabeça, morreu, pecado. Aí Jesus chegou e falou para ele: só de você pensar no mal do seu irmão, você já está cometendo homicídio. Que isso, Jesus? Não sabia disso? Você estava em pecado e não sabia, ninguém te falou. Aí Jesus tem que chegar e falar: só de você pensar na maldade do seu irmão, de fazer o mal, tu já matou ele. É o mesmo pecado de tirar a vida. Então alguém tem que chegar para a gente algum dia na vida, falar: você é covarde. Ninguém nunca chegou e falou isso para mim. Foi num dia de madrugada que o Espírito Santo pegou e começou a me bater e falou: você é covarde. Você é covarde. Você tem medo. Você tem medo disso, você tem medo daquilo. Ó, garanto para você, ouvir isso do Espírito Santo é pior do que ouvir do pastor, tá? Dói. Dói muito. Porque você sabe que muita coisa na sua vida está travada por causa do seu medo. Aí você está orando, você está jejuando, mas você é covarde. Porque as suas atitudes mostram que você é covarde. Mas eu prego, eu canto, eu jejuo, é covarde. E só vai vencer os medianitas aquele que está roubando trigo, aquele que está roubando azeite, aquele que está roubando a uva, a unção, aquele que está roubando a palavra, aquele que está roubando os seus recursos. Só vai vencer quem não for covarde. Estou falando isso só para chegar no valente. Então nós temos a multidão. Isso acontecia com Jesus Cristo de Nazaré, a multidão. Tinha os guerreiros, os 12. Dentre os 12, você tinha os covardes e você tinha os valentes. Vamos fazer uma retrospectiva aqui de Jesus? Multidão seguia ele para tudo quanto é lado. E os 12 estavam sempre juntos, porque é convocação. Vamos orar? Vamos, Jesus, eu não sei orar, me ensina. Claro, vamos lá, Pai nosso que está aí no céu. Os 12 são guerreiros, eles querem orar, eles querem estar junto. Só que no meio desses guerreiros, tem covardes. Dos 12, presta atenção nisso. Sabe quantos que eram valentes? Alguém chuta aí? Quantos valentes? Faz de novo que ficou de lado. 3. Mais alguém? Quantos? Ó, vamos comigo? Lembra que eu falei? Vamos para a guerra! Tinha 12. A guerra foi lá no Getsemane. Quantos foram com ele? Começou. Lembra que eu falei que a guerra, a oração é a guerra? A oração é você fazer uma declaração no mundo espiritual para entrar em guerra. E quando você entra em guerra através da oração, você vai usar as armas. A oração não é arma. A oração é a declaração de guerra, onde você vai usar as armas. Então Jesus faz uma convocação, sobe 3 com eles, certo? Daqueles 12 guerreiros que estavam sempre juntos, 3. Aí você fala, os 3 são os valentes. Estão lá, dormiram, tem gente dormindo aí, dormiram, perde a bênção. Ali foi a declaração, ali Jesus começou a usar a palavra. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, não seja feita a minha vontade. Ele estava ali, no mundo espiritual, usando uma arma. Ele venceu? Não. Ele precisou ir para a cruz, para usar a mais potente de todas as armas espirituais, chamada
oferta de sacrifício, cordeiro. Ele era o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Quando ele vai ali para a linha de frente, que ele é levantado no madeiro, quantos ficaram com ele dos 12? Só João. Só um valente. O resto tudo covarde. A Bíblia diz que eles estavam se escondendo, fugindo, com medo dos romanos, com medo dos sacerdotes lá pegarem e matarem eles. Só um valente entre os 12. No meio daquela multidão toda, 12 guerreiros. Dos 12 guerreiros, um permaneceu valente do lado dele até o fim. Pastor, mas Pedrão, Tiago, covardes. Pedrão negou ele 3 vezes. Quer covardia melhor que essa? Tem problema em ser covarde? Não. Tem problema em você continuar covarde, Pedro. Pedro, tu me amas? Chega de ser covarde. Tu me amas, Pedro? Chega de ser covarde. Tu me amas, Pedro? Chega de ser covarde. E quando você ficar mais velho, você vai morrer. Você vai morrer crucificado de ponta cabeça ainda. Não sou mais covarde, Senhor. Eu te amo e vou demonstrar isso com as minhas atitudes. E Tiago? Morreu à espada por não negar Jesus Cristo. Aqueles que eram covardes, Jesus avisou: vocês são covardes. Vão ferir o pastor, ó, e as ovelhas vão embora. Vocês vão fugir. Você, Pedrão, que é o mais valente, um falta culto, tá lá, pega no microfone, você vai me negar 3 vezes ainda porque você é covarde. Só que foi preciso eles levarem um choque para eles deixarem de ser covardes e se transformarem em valentes. E, tirando João, todos demonstraram que passaram a ser guerreiros valentes com a própria vida, entregando a vida por amor de Jesus Cristo, a ponto de morrer e ser martirizado. O problema não é você ser covarde. O problema não é você ser tímido. O problema é você continuar covarde. O problema é você continuar tímido. Eu falei, Deus mandou, a gente começou uma preparação, veio para cá, você está vendo? Pessoal, tem gente que nunca pegou em microfone para pregar, está pegando em microfone para pregar. Nós vamos continuar isso. As vigílias que nós vamos ter aqui na sexta-feira, sexta para sábado, nós vamos seguir essa programação. Vai ter 4, 5 palavras. Nós vamos ter um momento de louvor, mas sem bateria, porque vai ser de madrugada, vai ser baixinho. Vamos ter pelo menos 1 hora de joelho, no mínimo 1 hora de intercessão, no mínimo. Igual a gente está fazendo, a gente chega aqui às 18 horas. 30 minutinhos de joelho, uma oração individual, só para você entrar. Sabe jogador de futebol? Jogador de futebol, antes de entrar no campo, ele tem que... O pastor não consegue mais fazer isso. Tem que fazer alongamento, puxar a perna, tal. Ele tem que se aquecer, fazer... O cara vai entrar no meio do jogo, antes dele entrar, o técnico vai lá, se aquece. Meia horinha de oração, é pouco, mas né, dá para esquentar. Porque agora ele vai entrar em campo. O que é entrar em campo? Agora é nós juntos intercedendo. Então você chega aqui às 18 horas, é meia horinha para você se aquecer, para entrar em campo. Aqueceu, agora nós começamos 1 hora e meia de intercessão. Que agora nós vamos entrar para o campo. Lembra que eu falei que orar não é arma? Orar é declaração de guerra, e guerra não se faz sozinho. Então nós vamos entrar junto. Aí nas vigílias nós vamos começar a fazer isso. O Lucas, que nunca pregou, ele vai pregar. Rapaz, preparando aí. Ah, pastor, mas eu só falei 3 minutos e 47 segundos. Não tem problema não. Às vezes uma palavra só basta. Só de você pegar o microfone e falar assim: Jesus. Pronto, acabou. Tem pessoa que já foi curada. O pastor fica falando que você não pode ser covarde, pode ser covarde. Ele pegou o microfone e falou: a paz do Senhor, a pessoa é liberta do espírito de medo. Uma palavra basta. Mas para isso eu preciso crer. Senão você nunca vai ouvir o gago pregando. Você vai ficar reclamando: mas o gago de novo?
Mas eu cago de novo. Quando eu conheci ele, meu nome é Luiz Júnior, mas você pode me chamar de Kiki. Eu tinha acabado de vir do mundo, pagodeiro. Na mesma hora já soltou Kiki, tomar mais um limão, Kiki, você ficar bom. Ainda deu risada e quase cantou junto. Não tinha entendimento nenhum. Aí a coisa foi, né? Foi evoluindo. Aí veio aqui para a igreja. Começou a vir, arrastei, prendi aqui, foi. Agora você não é mais Kiki. Agora você é Luiz Júnior. Esse demônio que te aprisiona, com este nome de gago, com essa doença, com essa enfermidade, não te pertence mais. Nunca mais. No contato de telefone, estava escrito, né? Kiki. Troquei, Luiz Júnior. Porque eu não admito isso na vida dele, nem ele admite na dele. Se alguém falar, ó, Kiki, está repreendido em nome de Jesus, meu nome é Luiz Júnior. Nem que seja assim, meu nome é Luiz Júnior. Mas não vai aceitar mais o Kiki, não. Porque a gente tem que mudar o nível de entendimento e de batalha espiritual. Nós precisamos mudar o nível. Mas por isso você tem que deixar de ser covarde. Deixar de ser tímido. O tímido é o nome social do covarde. Pastor, eu sou tímido. Não, você é covarde. Aí quando você quer chegar com educação para a pessoa que é tímida, que é covarde, você fala para ela, você é tímida. Não, é covarde mesmo. Entenda que não herdarão o reino de Deus os tímidos, nem os covardes. Está lá em Apocalipse 21, por isso que eu estou te contando. Às vezes você começou a ler a Bíblia em Gênesis, não chegou ainda em Apocalipse, que pelo tempo, eu já falei, nessa igreja, quem está aqui mais de um ano e não leu a Bíblia ainda, eu pego o pedaço de cabo de vassoura que tem lá, eu vou dar um couro. No mínimo você tem que ter lido a Bíblia uma vez na vida inteira. Senão o diabo vai te cirandar. Aqui o diabo gosta de cirandar crente. Crente chega aqui e não fica, porque o diabo ciranda. Porque aqui a gente briga contra o diabo. Aí ele pega os fracos que nunca leu nenhuma vezinha a Bíblia na vez, ele desce o couro. Vem para cá, ô glória, chega em casa, é pancada, é dor, é enfermidade, é perturbação, fecha a porta. Tem que ler Bíblia. E ler, ele é o primeiro passo para você começar a meditar. Eu estou mandando você ler, não medite, leia. Você precisa ter conhecimento dela como um todo para depois você conseguir meditar. Sabe o que é meditação na palavra? A palavra meditação você poderia trocar por quebra-cabeça. Isso é meditação. O pessoal está pregando aqui nesses dias, começa a dar um negócio na minha cabeça, uns negócios meio doidos. A Gabriela começou a falar alguma coisa aqui de cobertura. Jesus é o cabeça. Mas veio acho que uns 40 textos na minha mente, e eu tenho que ficar brigando com a minha mente para eu conseguir prestar atenção nela. A irmã Regina estava falando aqui hoje, aí começa a vir um monte de texto, quebra a cabeça. Eu tenho que ficar brigando com a minha mente para eu prestar atenção nela. Porque automaticamente, por ter lido muitas vezes a Bíblia, quando alguém solta uma palavra, fala uma coisa, começa a montar um quebra-cabeça na minha mente. Então ela fala, eu já saio, ela pregou, eu já saio com 3 mensagens, no mínimo. Gabriela pregou, eu já saí daqui com umas 4 mensagens. Porque uma coisa que ela falou, ativou o quebra-cabeça, começa a juntar as peças. Meu Deus, é isso mesmo? Não sabia. Isso é meditação, é o quebra-cabeça em ação. Agora, como que você vai juntar 2 textos? Você começou em Gênesis, parou lá em Números, que lá é meio chato, que começa a falar de genealogia, das tribos, de um sei o quê, faz as contagens. Você nem chegou em Apocalipse. Aí quando Deus fala lá para o sacerdote, manda os covardes embora, você não sabe que lá em Apocalipse 21, no penúltimo capítulo, está escrito que os covardes vão queimar no lago de fogo e enxofre. Como que vai montar o quebra-cabeça na sua mente? Você precisa ler. E eu garanto, pode ler 10 vezes a Bíblia, você não vai ter nem 1% dela. Então leia 20, talvez você tenha 2. A hora que você lê umas 300 vezes a Bíblia, estou falando sério, de capa a capa,
você vai ter aí uns 5, 6% de conhecimento do que está nela. E ainda esses 5, 6 se você não botar em prática, você perde. Não é que nem andar de bicicleta não. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por isso que todo dia tu tem que buscar a palavra, você tem que buscar a Bíblia. São estes os nomes dos valentes. Agora eu vou começar a pregar. São estes os nomes do valente de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Entenda que os 3 valentes que eu li, os 3, e tem um que tem um detalhe diferente, que é isso que eu quero que você pegue, ó. Primeiro aqui que ele fala, Josebe, filho de Taquemone. Ele tem pai? Tem. Ele tem uma identidade familiar? Tem. Segundo, depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Ele tem pai? Tem identidade, mas ele tem algo diferente. Presta atenção. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô. Ou Aoi, sei lá como que lê isso aqui. Está falando do pai, está falando do avô. Ó, está falando do pai, está falando do avô. Você já chegou para alguém? Prazer, meu nome é Adriano, sou filho do Sérgio, sou neto do... meu avô é o seu Carlito, seu Manuel, Dona Rosa, Dona Lourdes. Já chegou para falar alguém? Assim? Oh, eu sou Adriano, sou filho do Sérgio, sou filho da Sandra, neto do seu Carlito, da Dona Rosa. Já chegou para alguém para se apresentar assim? A Bíblia apresenta assim, ó. Esse cara é Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. O outro aqui que ele fala, esse é Samar, filho de Agé. Que isso tem a ver, pastor? Você está falando de nome? Na Bíblia tudo tem a ver, tá? É assim, ó. Não existe um valente. Esses aqui não são covardes não, tá? Isso aqui já são os guerreiros valentes. Já acabei a parte do covarde, já dei o recado que tinha para dar. Agora vamos entrar nos valentes. Não existe um guerreiro valente que não tenha uma filiação. Já viu aquele pregador que ninguém sabe quem que é o pastor dele? Que hora ele prega aqui, hora prega ali, hora que prega ali. Ele toma ceia na igreja dos outros. Ele não aparece na igreja dele. O cantor, que canta para todo lado, se ninguém sabe quem que é o pastor dele. Canta mais na rua do que dentro de casa. Sendo que a bênção Jacó recebeu porque ficou dentro de casa. A gente vê as coisas acontecendo, é bonito, ó, Deus usa a pessoa. O profeta não é honrado na sua casa, ele tem que pregar fora, ele tem que estar todo dia na rua, ele tem que estar ali. Mas Jacó recebeu a bênção por permanecer em casa. Ele foi honrado dentro de casa pelo seu pai, para só depois ir para fora. É uma observação aí. Um valente, um guerreiro valente, ele tem que ter uma filiação. Pastor, eu quero fazer um ato profético. Eu quero dar uma oferta. Entenda, ó, vou falar de novo. Essa ofertinha de cordeiro que a gente fala aqui, ela não é oração. Ela é uma arma de guerra que você usa quando você entra em oração, quando você declara guerra contra o diabo. Espera aí, pastor. Não, calma, vamos de novo. Quando você ora, a oração não é arma. A oração é uma declaração de guerra. Quando você ora, você fala com Deus, né? Você está fazendo guerra contra Deus? Então já começa a mudar o seu conceito de oração. Oração não é falar com Deus. Oração não é você falar com Deus. Oração é você falar com o diabo. O quê? Deus é pai. Eu sou filho, eu tenho intimidade, eu falo com ele o tempo todo. Não preciso falar, agora eu vou orar. Vamos lá, 18 horas vai começar ato profético. Começa com oração. Então 18 horas eu chego na igreja, dobro meu joelho e vou falar com o pai. Você é filho rebelde, bastardo. Você já tinha que acordar falando com o pai, escovar o dente falando com o pai, dormir falando com o pai, lavar a louça falando com o pai, vir para a igreja falando com o pai.
Oração é uma declaração de guerra. E guerra você não faz contra Deus, você faz contra o diabo. Contra o reino das trevas, você vai desfazer as obras do diabo. Com o papai é a intimidade. Papai é o tempo todo. Senhor, eu te amo. Te amo, Senhor. Não te fez nada, filho, mas eu te amo. Oh, glória. É o tempo todo. Você não precisa orar. Não, com o papai. Você não ora quando você vai falar com o seu pai, com a sua mãe. Você não ora. Você não chega na frente dele, faz o sinal da cruz. E agora eu vou falar com você. Então você chega, pai, mãe. Às vezes quando você quer alguma coisa, você chega, papaizinho, eu te amo, papai. Mamãe, você é tão linda, mamãe. Quando você quer alguma coisa, né? É a mesma coisa com ele. Quanto mais você se rasgar, pai, eu te amo, papai. Eu te amo, tu é tão lindo, papai. Mas ele vai ficar feliz. Quando papai e mamãe estão felizes, ele começa a dar presentes. A oração é guerra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós recebemos a armadura. Aí, tudo para eu entrar aqui, eu quero chegar na lança, na espada e na lentilha, tá? Tudo é para isso. Quando você vai entrar em guerra, pastor, eu estou orando por fulano. Estou orando por fulano. Se você disse que está orando, é porque você declarou guerra no mundo espiritual. Fala, Satanás, pode vir, ó. Agora é eu e você. Porque eu vou entrar na brecha pelo fulano. Isso é guerra, isso é oração. Às vezes você pode fazer isso pela sua própria vida, que a gente chama de oração, ou você vai fazer isso em prol do outro, que a gente chama de intercessão. Entenda que isso é você entrar num campo de batalha cheio de demônios, armados até o dente. Por isso que eu falei que você não pode ir sozinho. Armado até os dentes. E você lá com a espingardinha de chumbinho na mão. E eles lá com canhão, bazuca, míssil, arma nuclear. Isso é orar. É por isso que tem muita gente que vai orar, começa a ficar com dor de cabeça, sente dor no corpo, as portas se fecham, passa muito mal. Porque orar é você entrar num campo de batalha na frente do diabo e seus demônios. Aonde eu quero chegar? Só valente faz isso. Porque quando o covarde vai, ele apanha, mas ele apanha e vai levar os outros a morrer. A multidão nem se atreve a chegar perto do campo de batalha. Por isso que elas vivem carregando demônios para cima e para baixo. Mas os valentes não. E o valente, ele entende que tem um princípio na Bíblia que não pode ser quebrado. Para ele entrar em guerra, ele tem que ter um pai. Ele tem que ter uma filiação. Ele tem que ter uma identidade. Vai fazer guerra sem ter um pastor para te cobrir. Vai fazer guerra sem ter uma autoridade espiritual. Vai entrar em luta contra o diabo sem você ter uma cobertura espiritual. Pastor, onde você quer chegar? É simples. Esse homem aqui, com uma lança. A lança é uma arma de guerra que permite você brigar com o inimigo a uma certa distância. A espada, quando você pega uma espada na mão, geralmente a espada é do tamanho aqui do seu braço. Então vamos supor que o braço tem 1 metro. Então você consegue brigar com o inimigo até 2 metros de distância. Geralmente uma lança, ela chega até uns 3 metros. Conta mais o braço, 4. Você consegue brigar um pouco mais longe. Você consegue dar um golpe e alcançar mais longe. E muitas vezes, pelo inimigo não se aproximar de você muito, você consegue bater em mais. Porque se o inimigo está aqui, ó, do meu lado, inimigo eu estou com a espada na mão, tá eu e ele aqui, ó, igual a criança, né? Pega as espadinhas, pá, 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 pá. Se eu piscar o olho, ele me mata. Está muito perto. Eu não posso tirar o olho dele, mas tem outro do lado, tem outro do lado. Pela distância, eu não consigo lutar com todos. O que eu preciso fazer? Preciso me afastar, brigar de longe, que a hora que esse se aproximar, eu pego ele. A hora que esse se aproximar, eu pego ele. É a lança. Sabe o que é a lança?
É a tua oferta de cordeiro. Entenda que na ordem dos 3, o primeiro é esse que venceu 800 com uma lança. Ele venceu 800. Agora, imagina, pensa comigo, né? Tu está num campo de batalha, tem 800 inimigos ao teu redor. Cadê o povo? Cadê o exército? Como que um cara consegue derrotar 800 inimigos? Porque não tinha mais ninguém com ele. É impossível 800 soldados irem para cima de um, sendo que tem outros ali. E nós vamos entender, quando nós vemos os outros próximos 2 valentes, que o povo, o exército, os covardes, tudo partiram, foram embora, eles ficaram sozinhos. Esse homem ficou sozinho com uma lança. Ele se apresentou diante desses 800 demônios, com uma lança, e venceu. E olha que interessante, ele fala assim, ó. O principal de 3, este brandiu a sua lança. Sabe o que é brandir? Brandir a lança aqui? É igual você pega um ferro, uma espada, tu bate, tum, ele faz um barulho. Você bater no ferro, né? A gente brincava com um pedaço de ferro na rua, ia jogar betes, eu não sei se aqui no Espírito Santo chama assim. Você bota um tijolo aqui, outro ali, um pedaço de pau, eu jogo a bolinha, você pá! Lá em São Paulo chamava betes, isso. Aqui eu acho que tem outro nome. Às vezes a gente pegava com ferro, né? Os caras que já eram mais evoluídos, vai ficar com um pedaço de madeira, pega ferro. Aí você, tum! Às vezes você batia aquele ferro no chão, saía faísca, saía fogo. Às vezes você batia o ferro no chão de um jeito, com a ponta virada, que ele fazia assim, ó, trim! Isso é o brandir da lança. Lembra que eu falei que você não vai para a guerra sem o sacerdote antes dar um toque? Tocar a buzina? O cara é inteligente, ele tinha cobertura espiritual. Antes de entrar em guerra contra os demônios, ele fez um som acontecer. Ele brandiu a lança. É a mesma coisa que a gente tem que fazer, tá? Este brandiu a sua lança contra 800. É agora que você vai entender o poder da oferta do cordeiro. Ele fala assim, ó. E os feriu de uma vez. Pastor, tem 2 demônios atormentando a minha vida. A vida do meu esposo, a vida do meu filho, a vida do meu sobrinho. Tem 3 demônios, um demônio de vício, de prostituição. Meu querido, se a tua lança brandir da forma certa, 800 serão derrotados de uma única vez. Só que você nunca vai conseguir fazer isso sem estar debaixo de uma autoridade espiritual. Sem falar, não, ó, eu sou filho do pastor Adriano. Tem um negócio aí que as Assembleias de Deus faz, a maioria das pessoas não entende. É bíblico, mas tem poder profético, e ninguém entende, nem quem faz entende. Eu cheguei na Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel Câmara, a primeira, grandona, 4.000 pessoas, templo lindo, enorme, primeiro. Eu cheguei com uma carta, meu nome, apresentação, o nome do meu pastor. Eu cheguei na igreja, eu estava lá no fundo, a igreja lotada, quase 4.000 pessoas, púlpito lá na frente, aquela multidão de pastor, tinha uma banda, uma orquestra, acho que tinha umas 60 pessoas na orquestra, coisa mais linda do mundo, tocava os louvores da harpa, aquela orquestra, coisa mais linda. A hora que o diácono pegou o papel, que ele leu o meu nome, viu a apresentação, ele viu o nome do meu pastor, na mesma hora ele foi lá na frente, rompeu a igreja toda, fez eu andar com ele, entregou na mão do pastor dele, o pastor dele mandou eu subir no púlpito e sentar. Quem eu era? Eu era um Zé Ninguém, mas era para honrar o meu pai, o meu pastor. Porque eu cheguei lá, eu tinha um pai. Eu não era um ninguém, eu tinha um pastor, eu tinha uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu tinha uma cobertura espiritual sobre a minha vida. Esses caras que são chamados de Valente Davi, eles não iam para a guerra sem o pai deles, sem ter um vínculo com o pai, sem ter uma autoridade, uma cobertura sobre a vida deles. E é por isso que a Bíblia registra. Esse cara aqui que com uma lança, você quer fazer um ato profético? Teve um irmão que chegou aqui uma vez, ele veio trazer um cordeiro.
Tá tudo travado, o negócio que ele tinha. Pastor, fulano fez, eu fiquei sabendo, deu certo. Vim aqui trazer o cordeiro. Aquele bolinho de nota assim de dinheiro. Eu precisando de dinheiro para pagar aluguel aqui. Aí acabou o culto, ele veio falar comigo. Ora. Eu falei, não. Como assim, pastor? Não é meu ovelha? Não, pastor, mas eu vou na outra igreja. Ah, você vai? Eu vou. Quem é o seu pastor? Aí começou a gaguejar, falou o nome. A hora que ele falou o nome do pastor, eu já falei o sobrenome, né? Que esse eu conhecia. Aí ele já ficou meio assim. Pastor, eu tô meio desviado. Tá, eu não oro por você. Como que você quer entrar em guerra contra o diabo com uma arma potente chamada oferta, sem ter uma cobertura? Falei, ou tu volta para a igreja e se conserta, ou você vem para cá e fica debaixo da minha cobertura. Mas você não vai receber o dinheiro? Não. Sabe por que eu não recebo? Se você é de outra igreja, você está debaixo da sua cobertura e você quer fazer um ato profético, aqui eu faço. Se você quiser, está na outra igreja, quiser trazer seu dízimo aqui, eu não recebo. Se quiser trazer sua primícia aqui, não recebo. Você tem que dar lá. O dízimo na casa, já pega a caixinha lá para nós. O dízimo você põe na caixinha, a primícia entrega na mão, é específico para o sacerdote. Agora, se você quiser dar uma oferta aqui, glória a Deus. Você quer fazer um ato profético? Glória a Deus. Pelo amor de Deus, desde que você tenha uma cobertura e um pastor. Eu não vou, quando a gente vai orar, eu vou lá dentro, eu pego o envelopinho, mesmo que se for vazio, a pessoa fala, eu faço um voto de entregar assim, assim, assim. Não tenho dinheiro, mas pela fé eu faço, porque a fé é atitude. Eu pego aquele papelzinho e levanto. Porque a Bíblia fala que determinados tipos de oferta têm que ser movidas pelo sacerdote. O que é movida? É você mover. Levanta, move, apresenta para Deus. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse pegando o envelopinho e falando, vem diabo, pode vir, estou te chamando, vem, pode vir. Quanto mais perto chegar, mais eu te acerto. Aí a pessoa não tem cobertura espiritual, não tem nada, quer fazer um ato profético, o diabo vai estar ali, cafungando no pescoço dela. Aí ela dá a oferta, ela dá um soco no rim do diabo. Eu orei, dei o soco, fui embora. Agora o diabo vai lá dar outro soco nela. Não é minha, está debaixo da minha cobertura. Ela não tem cobertura espiritual. Tadinha, ela vai apanhar, ela vai apanhar. Só que tem gente que não está nem aí. Tem gente que não é a sua cobertura, não quer saber se você tem cobertura. Traz seu ato profético, vamos fazer. Você precisa fazer, vai mudar a sua vida. Vai acabar com a história. Os primogênitos do Egito, os primogênitos vão ser libertos. Se você quiser entrar nessa guerra sem estar debaixo de uma cobertura, você pode até tentar. Quem está aqui nessa igreja está na condição de Eliezer. Tem pai e tem vovôs. Tem mais de um vovô aqui. Eliezer, filho de Dodô, filho de Aoi. Então ele tinha um pai, tinha avô. Que você tem pai, você tem pastor, você tem cobertura espiritual para você entrar na guerra como um guerreiro valente. Eu não vou deixar covarde entrar em guerra, porque vai morrer e vai contaminar o resto do exército. Mas você tem vô também. Você tem o seu Antônio Arruda. Você tem vovó Ilaci. Você tem identidade. Você tem gente que ora. Você tem cobertura espiritual. Quando chega pessoas aqui na igreja, Arruda, chegou mais um. Põe na sua oração. Irmã Ilaci, chegou mais um. Ora por nós aí, irmã Ilaci. Eu não carrego sozinho. Não sou doido. Eu tenho identidade. Eu tenho pai. Tenho até avô. Você precisa ter pai. Antes de você entrar em guerra, você tem que ter uma filiação. Que você vai se apresentar diante do diabo. Meu nome é Josebe. Sou filho de Taquemone. Meu nome é Eleazar. Sou filho de Dodô, filho de Aoi. Meu nome é Sama, filho de Agé. Eu, quando vou entrar em guerra, diabo, sou Adriano, filho do apóstolo Arruda, filho da irmã Ilaci.
Você pode até querer brigar comigo, quero ver você brigar com eles. Sabe aquele irmão mais novo, quando apanha, chama o irmão mais velho? Aquele que era filho único igual eu, o gordinho da rua, juntava a galera e descia o pau no gordinho e falava, espera aí que vocês vão ver. Ia lá chamar meu pai. É assim que faz guerra contra o diabo. Às vezes você não consegue, mas o seu pai vai lá e vai dar um couro neles. Por isso que eu não faço guerra sem estar debaixo de uma cobertura. É por isso que eu não faço processo de libertação com quem é de fora da igreja. Porque eu não sei se o pastor dele, quando tem pastor, se tem entendimento, se vai dar continuidade nessa guerra. Porque essa guerra tem que ser feita com muito jejum e oração. E tem, deixa eu contar um mistério para vocês. Quando você chega num nível de unção, você paga um preço, ora, jejum, a unção vem, você pode parar de pagar o preço. A unção permanece. Você pode cair em adultério, a unção permanece. Por isso que tem gente que depois que chega num nível, ela para de orar, ela para de buscar. Você vê a galera que começou toda magrinha, os pregadores, os profetas, tudo magrinho. Aí, né, Deus usa, você vai vendo que o passar do tempo vai ficando redondo. Vai aumentando. Em vez de expandir norte e sul, expande leste e oeste. Porque agora não paga mais o mesmo preço. Já recebeu a unção, descobriu como que faz para ter unção, como que ministra na unção, acomodou. A unção continua. A unção continua. Por isso que você vê. A gente estava numa vigília, lá na casa da Branca do Brito. Aí Deus me mostrou. Estava lá a irmã Elaci do meu lado. Deus me mostrou pastores famosos caindo. Mas caindo, trazendo escândalo para a igreja. Aí eu falei, como eu não tenho televisão, não fico olhando essas porcarias, não estou nem aí. Mandam lá, fofoca, que não sei que pastor falou e tal. Eu nem olho, nem perco meu tempo com isso. Ficou por isso mesmo. Aí chegou um dia aqui numa vigília na igreja, a irmã Penha veio me contar. Sabe aquele pastor? Eu sei, caiu. Falei, não. Aí o outro pastor, caiu. Aí depois o Laelso mandou lá um link, ó, caiu. Só gente famosa, os Gideões. E parece que começou a cair na sequência. Tum, 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 tum. Porque o cara já chegou num nível que começou a entrar isso aqui, ó, acomoda. A unção continua fluindo. Deus te deu uma unção para você ter a palavra de sabedoria e começar a montar quebra-cabeça com a Bíblia. Essa unção não vai embora. Ela continua. Aí mesmo que agora, em vez de você ficar jejuando, pagando preço, você começar a encher a barriga na churrascaria, mesmo que você não ore mais, mesmo que você caia em pecado, a unção continua. Por isso que a gente começou a ver um monte de gente se arrebentando. E a maioria desses que se arrebentam é porque não permanecem na casa do Pai. Está batendo perna aqui, está batendo perna ali, está batendo perna lá. Nunca ouviu dizer, você é covarde. Você precisa ser valente. Você precisa ter uma filiação, você tem que ter uma identidade. Não se entre em campo de batalha sem estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você não vai para a guerra contra o inimigo sem ter um comandante, sem ter um general e sem carregar uma bandeira. A igreja onde você congrega é uma bandeira que você tem que carregar. Porque senão o exército inimigo e o exército amigo te mata, porque você não tem identidade. A igreja te mata. Você está entrando no meio do tiroteio. Você não tem identidade, é inimigo. Quer fazer guerra? Quer fazer ato profético? Tem que estar debaixo de cobertura. Tem que estar debaixo de cobertura. Quem fala? Eu já fui em congressos, seminários, que o cara começou a pedir, fazer ato profético, todo mundo lá. E a galera na emoção, primeiro você conta um monte de testemunho, né? Aí vem aqueles milagres, todo mundo que recebeu milagre, mas ninguém sabia que aquele que recebeu milagre está debaixo de cobertura. Estava ali, ó, ou com o altar consertado, ou buscando consertar o altar. Aí recebe o milagre. Aí o outro vai na emoção, viu, meu Deus, eu vou fazer também. Vai, vira as costas, sai do congresso, volta para cá, mas o diabo bate, parece que a coisa piora. Porque não está debaixo de cobertura. Mas quem está pedindo lá quer isso aqui, ó. Quer dinheiro. Quer dinheiro.
Aquela hora acontece, o milagre vem, os céus abrem, quer dinheiro. Não está nem aí com o depois. Tem pessoas que recebem bênçãos, são curadas, abre pó de emprego, nunca mais volta na igreja. Mas por quê? Porque não estava debaixo de cobertura. Quando uma pessoa entra em guerra para que aquela pessoa seja curada, presta atenção, a pessoa está enferma, aí ela chega até os intercessores, né, até os conhecidos, ora por mim, aí ora, o milagre acontece, que a oração do justo pode muito ser efeito, o milagre acontece, aí você vai ver a pessoa, ó, não quer saber de Jesus, fraca, vai embora, cai, vai para o mundo, fica no pecado. Tem pessoas que a gente ora, vem o milagre, ela gospe na cara de Jesus e na sua que estava orando. Por quê? Porque quando você começou a orar por ela, você entrou num campo de batalha, de frente para o diabo. A diferença é que a pessoa está aqui, o diabo está aqui, você entrou no meio. Como você tem cobertura, como você sabe usar as armas, você dá um couro nele. Só que a hora que você sai da frente, aquela pessoa não tem cobertura, o leão vai rugindo para tragar ela. Ela não permanece na igreja. Ela recebeu a bênção, é milagre, está lá, está na mão dela. Tem gente que não podia ter filho, você orou, recebeu o filho, glória! Você deu um passinho para o lado, o leão vai, destrói a vida dela. Que você precisa de cobertura. Então, antes de ir para uma guerra, você precisa de uma cobertura. Você tem que estar ligado a uma igreja, você tem que estar ligado a um pastor. Você precisa de cobertura. Até para que as suas orações, lembra, oração guerra, tá? Não é falar com o papai, não. Suas orações, elas têm um efeito. Alguém tem que concordar com você. Vou orar com meu marido. Pode orar. Lembra quem que toca a buzina? É o sacerdote. Mas não se ensina mais isso na igreja. Por que eu quero que você venha falar comigo? Jesus te ajude com o seu problema, irmão. Glória! Deixa eu quieto aqui. Eu vou entrar em briga por causa de você? Eu só quero no final do mês, ó. Infelizmente é assim. Porque uma geração foi criada assim. E a geração que foi criada assim está ensinando outra geração a ser criada assim. Quando você vê um profeta que fala, eu oro pela pessoa, já tem 15 anos. Pega esses profetas que rodam o mundo pregando. Está aqui, prega ali, prega lá. Pergunta por quanto tempo que ele já orou por alguma pessoa. Porque não tem mais compromisso com aquilo que Deus chamou para a função. Porque o compromisso é para a vida inteira. Esse é o poder da lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Lembra? Ele tinha pai, ele tinha avô, mas ele também tinha uma autoridade espiritual. Você tem pai, você tem mãe? Glória a Deus. Você também tem uma autoridade espiritual, pastor. Tem que entender isso. Faz as coisas sem... Eu fico sabendo depois. A pastora fica sabendo depois. Aí você conta para o irmãozinho, mas não conta para o pastor. Aí a hora que o negócio se aperta, pastor, mas eu falei com o irmão tal dia. Ele tocou a buzina? Ele tem autoridade sobre a sua vida? Estou falando que o pastor resolve tudo não, tá? Não ponha isso na cabeça não, o pastor não resolve não. Mas o pastor conhece quem resolve. Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente ainda tem um crédito com ele. A gente clama, chora, roga, e ele atende. E quando você cumpre princípios, parece que Deus ele fica alegre. Quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado. Imagina, você vai para um campo de batalha, com um exército, 1 milhão de guerreiros. 999, quando vem o inimigo, vão embora. Vão embora. Aí você é o único doido que sobrou. Você tem 2 opções. Ou você corre junto com os covardes,
ou você desafia o inimigo. Esse homem, ele virou aqui, ó. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, o cara ficou sozinho. O exército, os covardes que estavam dentro da igreja, foram embora quando ouviram o grito, quando o inimigo falou. O valente ficou sozinho. Ele desafiou o diabo, ele desafiou o inimigo. Mas sabe como que ele desafiou o inimigo? No plural. Quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Porque quando você é valente, você sabe que você nunca está sozinho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com você. Por isso que quando o inimigo começa a falar, começa a botar dor, você é valente. Você sabe que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com você. Você nunca anda para trás. Você nunca recua. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Imagina, tanto inimigo, você pega a espada e começa, pá, mata um, mata dois, pá, 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 pá. Aí você cansou. Quando você cansa, você não tem mais força para segurar a espada. Mas pela quantidade de esforço físico que você está fazendo, os seus músculos, os seus nervos atrofiam. Mesmo sem você querer, a espada fica grudada na tua mão. Porque atrofiou, grudou. Você tenta tirar, não sai. Isso já é comprovado cientificamente pela medicina. De tanto você ficar fazendo um esforço repetitivo, ainda mais nesse nível de empunhar uma espada contra um corpo pesado que está ao seu redor, a força que você tem que dar, a força que você leva da pancada para defender, isso atrofia e gruda, a espada não sai mais da sua mão. E olha que interessante que ele fala, são alguns detalhes. Ó, até feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Então a espada ficou pegada na mão dele, ele cansou, ele parou de ferir os filisteus, que a palavrinha até a ele dá uma condição, uma limitação de tempo. E agora, os filisteus acabaram? Não, eles continuaram lá, eram muitos inimigos. O exército foi embora, deixou ele sozinho, um homem valente. Ele foi até a espada ficar grudada e não sair mais dele. Agora a espada fazia parte do corpo dele, presta atenção nisso. A espada agora era uma extensão do braço dele. A palavra de Deus, que é a espada, tem que ser uma extensão do nosso corpo. Mesmo que você esteja cansado, ela tem que estar grudada em você. Ela nunca pode sair de você. Porque quando você cansa, o inimigo vem e te arrebenta. Agora, se você ficar cansado e tiver a espada grudada na sua mão, ela for uma extensão, o inimigo vai tentar chegar perto. Você vai fazer assim. Pronto, matou o inimigo, porque a espada agora faz parte de você. Ele não aproxima. Porque a espada está grudada, ela faz parte do seu corpo. E quando você cansa, você não aguenta mais, mas a espada faz parte de você. Olha o que acontece. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento. Você não tem mais força. Você já lutou, tanto que cansou, mas a palavra ela faz parte de você. A palavra de Deus faz parte de você, ela está em você. Ela é uma extensão do seu corpo. Quando a palavra de Deus fazer parte de você, quando ela for uma extensão do seu corpo, quando ela estiver grudada na sua mão, naquele dia, Deus vai efetuar um grande livramento na sua vida. Entenda, quando você comer Bíblia, quando você respirar Bíblia, quando você arrotar a Bíblia, quando a Bíblia fazer parte do seu corpo, da sua mente, em vez de abrir a boca para reclamar de alguém, em vez de abrir a boca para reclamar de uma situação, em vez de abrir a boca para resmungar, você vai começar a falar: eu posso todas as coisas porque aquele me fortalece. O Senhor é a minha força, é minha rocha. É o Senhor.
A espada vai estar grudada, ela vai fazer parte de você. Quando a espada fizer parte de você, você pode estar cansado, você pode estar prostrado, você pode não aguentar mais lutar. Naquele dia, Deus vai se levantar e vai te dar sua vitória. Mas como que você quer a vitória se você não tem Bíblia? Nem lê a Bíblia, lê. Quanto mais ela fica grudada em você. Porque ela só vai atrofiar, a mão só vai atrofiar para ficar grudada. De tanto que eu usar a espada. Pastor, eu tenho uma espada, capa preta, linda, ó, tá até brilhando, ó. Olha ela brilha. Olha, é a Bíblia do obreiro, pastor, tem unção. Melhor que essa, só aquela chamada Bíblia pentecostal. Glória. E a Bíblia de Xalava, a palavra-chave então. Meu Deus, aleluia, é linda, ela brilha. A espada brilha. Mas se você não começar a usar, a ponto do seu corpo atrofiar e ela ficar grudada em você, e você querer largar, jogar, ela não sai de você, vai ser difícil você receber a vitória. Porque o inimigo, ele nunca cansa, ele nunca para de te atacar, nunca. Mas se a palavra de Deus começar a fazer parte de você, mesmo que você não tenha mais força, Deus vai se levantar e vai te dar o livramento. Mas para isso eu tenho que amar a Bíblia, para isso eu tenho que comer Bíblia, para isso eu tenho que ter Bíblia o tempo todo, até chegar ao ponto dela grudar em mim e falar, eu não quero, mas não tem mais como soltar, que ela já está em mim. Aí o irmão começa a falar, começa a vir versículo, começa a montar quebra-cabeça. Aí acontece alguma coisa no local de trabalho, você já começa um monte de versículo na Bíblia. Aí o cara te dá fechada no trânsito, você já solta um versículo bíblico para ele. Porque ela já faz parte do seu corpo, ela faz parte de você. Sem Bíblia o diabo vai te dar um couro. Sem a espada aqui, ó, fazendo parte do seu corpo, o diabo vai te dar uma corça em você e na sua casa. Sabe por que é em você e na sua casa? Porque primeiro você tem que ter cobertura espiritual. Aí você entra na guerra com uma lança que vai atinge a longa distância e faz um golpe de lança, derruba 800. Oferta, ato profético, sacrifício. Mas para isso você tem que ter cobertura espiritual, e para isso você tem que entender que você precisa de palavra. Guardei a tua palavra no meu coração. Se eu guardei a palavra no coração, quer dizer que a palavra já faz parte de mim. Ela está apegada em mim, ela está dentro de mim, ninguém tira. Mas para isso você tem que, muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia, muita Bíblia. Me dá aflição quando o crente se reúne até para comer, e é piadinha, fica 2 horas reunido para comer e ninguém fala de Bíblia. É piadinha. Parece que você está sentado na roda dos escarnecedores. Quem tem a palavra, a espada grudada, fazendo parte do corpo, só abre a boca para falar de Jesus. Pastor, não consigo falar de Jesus. Então você precisa usar mais a palavra. Você precisa usar mais a espada até ela ficar grudada em você, até ela fazer parte do seu corpo. Porque quando você conseguir isso, Deus vai se levantar e vai dar a sua vitória. Não aguento mais. Meu filho, como a espada está grudada em você, eu estou vendo, você não aguenta, mas agora eu entro em seu lugar na peleja. Tem um momento. Deus nos dá força, Deus nos dá armas, mas chega no momento que até a gente fica exausto, cansado. Eu já contei que eu estava orando aqui dentro, era depois de meio-dia, eu comecei a ter tontura. Eu vou cair, se eu cair, dançou, porque não tem ninguém aqui para me socorrer. Celular sem bateria, eu tô ali, eu falei, meu Deus, eu tô passando muito mal, mas não estava nem conseguindo ficar de pé. Aí o telefone toca, no restinho assim, da bateria que tinha nele. Eu tinha botado na tomada para carregar. Aí a hora que ele deu o sinal de vida, o telefone tocou. Irmã Penha, pastor, comecei a orar pelo Senhor, não conseguia parar, não sei o que, o diabo se levantou, eu não sei o que, eu sei, mas eu tô quase caindo de boca no chão aqui, sem conseguir me mexer.
Tem hora que você não tem mais força. Mas como você tem a palavra enraizada, grudada em você, papai se levanta. Aí papai pegou o telefone, ligou, papai começou a falar na boca da irmã Penha, a irmã Penha orou. Sabe o que foi força de expressão, tá? É Luiz Júnior. Sabe quando você parece que você ganha assim uma vida nova? A tontura, a dor no corpo, mas sumiu assim, ó. Tum, pum. Eu levantei, fiquei mais 3 horas orando aqui dentro. Tinha 15 minutos que eu cheguei aqui para orar. Já não estava aguentando, estava caindo já. Aí ela me liga, ora. Papai que mandou o socorro. Porque você tem a palavra enraizada em você. Você tem a palavra enraizada. Pastor, eu não gosto de Bíblia, mas eu tenho que começar a gostar. Pastor, tenho dificuldade para ler. Fala comigo. Eu já ajudei pessoas que não sabiam ler. Eu tenho a Bíblia em áudio. A fé vem pelo ouvir. Você pode ouvir a Bíblia. Eu boto no seu celular, boto no computador, você fica ouvindo ela. Em vez de ficar ouvindo aquelas porcarias dos vídeos do YouTube que você fica vendo lá, vai ouvir Deus através da sua palavra. Tinha um irmão que o óculos dele era ruim, ele começava a ler, ele chorava. E eu todo empolgado, feliz, né? Eu ia para um monte com ele lá, estava incentivando, ele não tinha muita escolaridade. E ele ia ler a Bíblia, eu olhava para ele de lado assim, ele chorando. Falei, glória a Deus. Deus está falando com ele na palavra. Mas foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro. Eu falei, vem cá, rapaz, me conta aí esse mistério, por que você está chorando, que você lê a palavra? Não é porque meu óculos está ruim, força muito a minha cabeça e começa a sair lágrima. Aí tá bom, eu peguei a Bíblia em áudio, botei no celular dele e resolvi o problema do choro. Hoje não tem mais desculpa. Para nós não tem mais desculpa. Lá na China tem, lá eles não têm Bíblia. Se pegar com a Bíblia, morre, vai preso. Aqui tem. Não gosta de ler, então vamos ouvir. Você precisa da palavra para fazer guerra. Não é só dinheiro. Não é só oferta. Tem que ter a palavra enraizada no seu coração. Depois dele, agora que nós vamos chegar, ó, depois do ato profético, eu estar debaixo de uma autoridade, de eu usar a lança, fazer minha oferta de sacrifício, de ter a palavra fazendo parte de mim. Vou te contar um outro segredo. Presta atenção nisso aqui, ó. Se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pregada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. E o povo, os covardes, que deixaram ele sozinho no campo de batalha. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Quando você tomar uma posição de ser um valente, de fazer atos proféticos, de estar debaixo de uma cobertura, de ter a espada grudada, enraizada em você, até os covardes ao seu redor vão ser abençoados. A sua atitude vai abençoar os covardes, vai abençoar a multidão. Pastor, tantos anos eu oro por uma pessoa, tantos anos eu oro por um familiar. Deixa de ser covarde. Começa a fazer atos proféticos. Deixa de ser covarde, gruda a espada, a Bíblia em você. Essas pessoas vão vir até você só para receber as bênçãos. Elas vão voltar para tomar os despojos. Mas tudo depende de você. Você pode ser o agente de milagre na vida delas, desde que você tome a posição de ser valente. Ser valente. Se eu soubesse cantar esse hino da harpa, eu cantava. Ser valente. Depois dele, depois do guerreiro valente que vai para a guerra com atos proféticos, tem o guerreiro agora que entra no campo de batalha com a palavra. Agora tem um outro, depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde, presta atenção nisso agora, isso é um mistério, onde havia um pedaço de terra, meu Jesus, me ajuda, para o tempo agora, Jesus, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas,
E os covardes, e o povo fugia de diante dos filisteus. 3 níveis de guerra, 3 níveis de batalha espiritual, 3 armas diferentes, e os covardes, fugia. Mas o valente, ele continua. Lembra de um caso na Bíblia? Eu falei, meditar na palavra é quebra-cabeça. Você já ouviu lentilha na Bíblia em algum lugar? Não tem um cidadão lá que estava com fome, o irmão dele estava fazendo um ensopado de lentilha, aí ele chega do campo, me dá disso aí, que senão eu vou morrer, eu vou desfalecer, eu estou cansado. Tá bom, eu até te dou, é meu irmão, né? Sangue do sangue. Mas antes eu quero que você me dê a bênção da presta atenção nisso. Eu quero que você me dê a bênção da primogenitura. O que eu vou fazer com isso se eu morrer? Tá bom, toma a bênção da primogenitura, me dá o pratinho de lentilha. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de... Você sabe o que é a bênção da primogenitura? Você sabe por que Eliseu recebeu porção dobrada? Sabe por que Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias? Sabe por que ele pediu? Porque ele tinha direito. Pai, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você, porque eu sou teu filho, e o filho primogênito tem direito à porção dobrada. Ele sabia do direito dele, ele se fez filho de Elias. Lembra que eu falei? Você acompanhar o profeta, você pega um pouquinho da unção. Agora, se você acompanhar o profeta até o fim, como um filho nunca vai abandonar o pai. Não, pastor, meu pai está doente, meus irmãos que cuidam, não estou nem aí. Um filho nunca abandona o pai. Nunca. Presta atenção. Um filho nunca abandona um pai. Porque o direito da primogenitura vai vir sobre ele no final. Estou partindo. O que você quer, meu filho? Quero o meu que é direito. Pensa, da primogenitura. Toda coisa pediste? Mas é meu direito. Ele recebeu a porção dobrada. Quando vem essa história desse valente, desse Samar, ele está agora defendendo um território. Ele não está atacando o inimigo. Ele não está se defendendo. O primeiro atacou com a lança, o segundo se defendeu com a espada. Esse está defendendo um território. A Bíblia fala assim, o nosso sabá, o nosso sábado, nós ainda não entramos. O Hebreus, ele fala, nós não entramos ainda no nosso sabá, no nosso descanso. Porque o sábado não é um dia, o sábado é um território. Que eu só vou ter o descanso quando eu pisar meus 2 pés lá. Diz o escritor aos Hebreus, Paulão, para quem é incrédulo. Este guerreiro valente estava defendendo o território. Eu já contei a história aqui, né? Veio o pessoal lá de Campinas fazer o processo de libertação, trouxeram a sogra, amigo meu de infância, trouxe a sogra tomava remédio violento, era neta, filha de macumbeiro, do maior macumbeiro do Brasil, não sei o quê, era para passar o legado para ela. Quando foi passar, ela fugiu de casa, foi morar com uma tia numa outra cidade. Depois disso é só visões, vozes, dores terríveis no corpo e tal, e assim, já chegou na idade, já um pouco mais avançada, carregando tudo isso. Só dormia tomando remédios. Eles queriam ficar em hotel, eu falei, não vai ficar em hotel, vai ficar na minha casa. Briguei, ficou em casa. Uma semana que eles ficaram lá, a mulher não tomou nenhum remédio para dormir, dormiu que nem um anjo. As dores no corpo, porque você precisa aprender a defender o seu território. É o seu território. Tudo que o diabo quer é tomar o seu território, é tomar a tua casa, é tomar a tua cama para quem é casado. Ele quer entrar no meio da sua família, porque ali a sua casa é para ser um território marcado com o sangue do cordeiro, nas ombreiras, nas vergas. Porque quando tiver marcado com sangue aquele território, o diabo não entra. Ele não entra na sua casa,
ele não entra no seu casamento, porque é um território que um valente, não covarde, um valente está defendendo. Qual foi a arma que ele usou aqui? Não fala se foi espada, não fala se foi a lança, não fala se foi o arco, mas fala que ele defendeu. Quando todos os outros fugiram, ele defendeu um território. Sabe o que tinha naquele território? Lentilhas. Sabe o que tem no território? Teus primogênitos. Sabe o que tem no território? Direito à bênção da porção dobrada. E é isso que o diabo quer roubar de você. Ele quer roubar seus filhos. Ele quer que a lentilha seja o instrumento de troca para o direito de primogenitura. Aí eu já vi muito apóstolo ensinando. Existe uma oferta chamada oferta de resgate. Você vai ofertar um cordeiro, sacrifício, pela vida do seu filho, e ele vai ser resgatado. Está errado, pelo amor de Deus. A oferta de resgate na Bíblia, eu não lembro agora exatamente a quantidade, eu vou chutar, mas era assim, para um varão de tanto a tantos anos, eram 50 ciclos de prata, de acordo com o peso do santuário. Pode você ler lá em Êxodo, você vai achar isso aí. Para a varoa, para a mulher, era, 20 ciclos de prata, de acordo com o peso do santuário. É uma oferta de resgate, mas resgate de quê? Porque Deus tomou a tribo de Levi como sua. Das 12 tribos de Israel, ele pegou a tribo de Levi e tomou a tribo de Levi como seu primogênito. Cada um da tribo de Levi representava os primogênitos dos filhos de Israel, das outras 11 tribos. Só que a tribo de Levi, ela não tinha a quantidade de pessoas que representava o total dos primogênitos das 11 outras tribos somadas. Para se completar o total dos primogênitos das 11 tribos, Deus falou para Moisés: eles vão pagar agora, pelos seus filhos, uma oferta de resgate. Varão, tantos ciclos, varoa, tanto, de acordo com o peso do santuário. Era uma oferta de resgate pela primogenitura que os filhos de Davi estavam sendo tomados por Deus. A partir desse momento, os filhos de Levi não têm mais direito à propriedade no meio do povo de Israel. Eles não têm mais direito à terra. O único direito que eles têm, a Bíblia fala para ele, Moisés, perder direito para a terra. Não tem direito a ter casa. Eu sou a herança deles. Isso para a tribo de Levi. Então a oferta de resgate era para consagrar o primogênito de uma outra tribo através dos filhos de Levi. Quando a quantidade era menor dos filhos de Levi, você dava uma oferta em dinheiro no santuário. Isso era o resgate dos primogênitos. Não tem nada a ver com o cordeiro. O cordeiro não é uma oferta que você dá pela sua vida física, emocional, espiritual, você dá pelo seu filho, para que o jugo do diabo saia da vida deles, para que o diabo pare de travar sua vida financeira, emocional, sua saúde, porque foi isso que Deus estabeleceu e deixou ordenado lá em Êxodo capítulo 12. As famílias vão se juntar, vão sacrificar o cordeiro, vão passar o sangue, e às vezes você tem um território, você tem a oferta, você tem a lança, aí você se senta na mesa, sabe o que vai estar no centro da mesa? O cordeiro, a palavra. E você tem um território, vai passar o sangue. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai passar por cima. Ele não entra na sua casa. Ele não vai tocar naquilo que a lentilha roubou. Os seus primogênitos. Mas pastor, só tem um primogênito, você está falando no plural. Eu tenho 3 filhos. 2 que eu gerei e 1 que eu assumi. Os 3 são primogênitos. Que eu já falei com Deus. Os 3 vão ter a porção dobrada. Eu oro pelos 3. Eu oferto pelos 3. Eles são primogênitos. Eu ganhei uma alma para Jesus, comecei a discipular. Meu primogênito. Vou começar a orar por ela.
Começa a ofertar por ela. Não, vou ofertar, dói no bolso, orar é mais fácil. Mas por você, aqueles que já entenderam já começam a fazer guerra por si próprio, né? Vou ofertar em favor da minha vida. Aí entender um pouquinho mais, vou ofertar em favor da minha família. Meu Deus, começa a ofertar em favor de quem você está orando. Tem gente que ora por muita gente, tá? Haja oferta. É guerra. É um nível de guerra que a gente quer chegar. E esses, olha, aqui são 3 valentes. 3 formas de atuação. Um com a lança, vai com oferta de sacrifício. O outro com a palavra grudada. Quando ele fere com a lança, não fala que ele conquistou território e nem que ele tomou despojo. Mas quando ele está ali com a palavra na mão grudada, já fala que ele tomou despojo. Agora, quando eu tomo uma posição de defender, de consagrar um território com oração, com jejum, com ofertas, com lança e com espada, pode os covardes baterem em retirada, pode eles me abandonarem. Ele fala assim, ó, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pois se tomou uma posição Sama, no meio daquele território, e o defendeu. Tudo que Deus está esperando é você tomar uma posição. Você já tem entendimento de como usar a lança, como fazer um ato profético. Você já tem entendimento, você não é mais criancinha. Demorou 2 anos para começar a ensinar essas coisas. Você não é mais criancinha, você já tem a espada. Já está na hora de começar a recuperar aquilo que o diabo te roubou, tomar os despojos. Tem gente que vem para cá com a vida financeira toda destruída, já está com o nome limpo, porque está usando a palavra, está tomando aquilo que o diabo roubou. E tem gente que já começou a entender que agora precisa defender seu território. Mas para defender o território, não basta só você fazer o ato, não basta só você conhecer e usar a palavra, você tem que tomar uma posição. E essa é a parte mais difícil no campo de batalha, porque se você se posiciona no lugar errado, você morre. O inimigo te acerta. O mais difícil é você tomar a posição correta. Aí Deus fala assim, meu filho, minha filha, faça isso. Ele está falando, tome a posição. Senhor, eu quero uma prova, Senhor. Será que é isso mesmo, Senhor? O Senhor já falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Eu quero uma prova ainda, Senhor. Você não entendeu que quando Ele manda você fazer uma coisa, é para você sair de uma posição e ir para outra? Enquanto você fica nessa posição, você vai ficar levando pancada? Se fosse para você ficar na mesma posição, Ele não mandava você mudar de posição. E você está pá. A hora que você dá ouvidos à voz do comandante e do general e muda de posição, o inimigo para de te acertar. E sabe o que acontece quando você se coloca na posição correta? Você toma o território para você. Você conquista o território. Território não é um pedaço de terra? É. Se você for fazer um exame médico num laboratório, você vai ver que 90% do seu corpo aí é terra. Nós somos territórios. Onde o Espírito Santo pode habitar, você só habita numa casa que está num território. Você não vê casa flutuando no ar hoje aqui, né? Não tem como. Tem uns desenhos velhos lá que a gente assistia que tinha as casas no ar e tal. Hoje não chegou nesse nível. Ainda para ter uma casa tem que ter um território, tem que ter terra. Então o Espírito Santo vem morar, eu sou terra, mas eu sou um território. Ele mora no meu espírito, que é a casa, é o templo de habitação, o meu corpo é o território. Mas também os demônios podem vir sobre esse território. E você precisa tomar posse, defender o território. Às vezes é você. Às vezes é alguém que está dentro do seu território. E o defendeu. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. E feriu
os filisteus, sabe como que você defende? Batendo, usando a palavra, usando a lança. E o Senhor efetuou grande livramento. Entenda, eu só vou conseguir a vitória na vida dos meus filhos quando eu entender que eu preciso estar debaixo de uma cobertura, que eu preciso usar lança, que eu preciso que a palavra esteja grudada em mim, e eu tomar uma posição de defender o território. Só quando você entender e começar a botar isso em prática, que você vai começar a ver milagres. Porque até então, mas pastor, comecei a receber uma bencinha aqui, uma bencinha, uma bençãozinha, comecei a receber isso, aquilo, e não sei o que tem, amém, migalhas. Deus tem o melhor desta terra para você e para mim. Deus tem o melhor. A gente só precisa estar numa posição. Você já viu aquele louvor que fala de chuva de bênção? O que é chuva de bênção? O céu abre, começa a cair chuva. Chuva cai aqui, cai ali, cai ali, cai aqui, vai caindo as gotinhas. Tchum, tchum. Tem hora que começa a cair granizo. É granizo ou granito? Granizo, né? Começa a cair granizo, que é aquelas gotinhas de água mais concentradas, soma 2, 3 ou 4, ela em pedra ali, cai. É debaixo daquela que você tem que estar. Porque se você ficar debaixo daquela que caiu uma gotinha, você vai receber uma gotinha. Agora, se você ficar embaixo daquela pedra enorme que vai cair na sua cabeça, a quantidade de bênção é maior. Então você tem que estar na posição correta. Mas pastor, se cair na minha cabeça vai doer. Quem falou que não tem dor para receber bênção? Quem te contou essa mentira? Foi Jesus não, que ele falou que no mundo você vai ter aflição. Fica tranquilo, ele venceu o mundo. Não foi você. Ele venceu. Agora você precisa vencer. Para vencer, você tem que tomar uma posição. Você tem que usar as armas. Você tem que estar com os princípios bíblicos valendo na sua vida. Senão, vai ser só pancada, pancada e pancada. Vamos ceiar. Glória a Jesus.